Muito boa tarde a todos aqueles que estão reunidos lá na congregação que pastoreia o reverendo Michel Siqueira, na igreja Oitavo Dia, em Jacareí, São Paulo, no Brasil, onde está o reverendo Jesus Barrogieta e o seu filho, e também o nosso irmão Juan Francisco, e também o nosso irmão Cássio, e todos os irmãos de lá da congregação, neste momento, na qual eles estão tendo esta visita especial destes irmãos que vieram da Venezuela. Hoje, terça-feira, 16 de abril deste ano de 2024. Eu lembro que foi num dia como o dia de hoje que aconteceram os batismos aqui no ano de 2000, num domingo 16 de abril do ano de 2000, onde começaram os batismos aqui em Porto Rico, iniciaram. E também nesse momento, naquela ocasião, nós estivemos sendo batizados também, a minha esposa e eu, e também toda a congregação. E foram dias muito formosos, nos quais Deus nos deu grandes bênçãos nesses dias, onde as Escrituras se estiveram cumprindo no programa divino e aquilo que correspondia ou tinha que se realizar, fazer neste ano. E isso, ele nos tinha falado disso, que estávamos entrando nessa sétima etapa, onde nós não sabíamos até quando ela iria ser fechada, essa sétima etapa. E tudo o que Deus nos mostrou durante esse tempo desse ministério, que Deus nos trouxe através desse poderoso profeta, desse arcanjo Gabriel, nessa manifestação no nosso amado irmão William Soto Santiago, tudo Deus o mostrou nesse ministério, o que seria uma nova dispensação. E já para esse tempo, do ano de 2018 até 2019, se estava fechando essa dispensação e estava dando começo, início a um novo dia dispensacional. Na mensagem Como Servir a Deus na Sua Perfeita Vontade, que foi pregada em 19 de abril de 1998, nos fala aí o nosso irmão William. E agora é Jesus com seus anjos quem estará na terra fazendo sua obra, realizando seu programa pertencente ao último dia, e Ele é quem tem a chave de Davi. Ele é quem fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. E se vai ser fechada a porta da dispensação da graça, e a porta da graça vai ser fechada, pois tem que ser com esse quem tem a chave e fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Tem que ser com esse que tem a chave, para assim essa porta que foi aberta no céu estará aberta aqui na terra, e por essa porta que é Cristo na sua segunda vinda, entrar todos os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo na terra, e também entrar o povo hebreu no último dia. Olhem,
Quem é quem fechou? Quem é que fechou a porta da dispensação da graça e quem é que abre? É o mesmo, o próprio Senhor na sua segunda vinda, que é essa porta aberta no céu de Apocalipse capítulo 4, que diz, sobe aqui. Essa porta que João viu lá em cima, onde nos mostra uma nova era e uma nova dispensação, depois das 7 eras da igreja, onde correspondia ou pertencia a dispensação da graça, pertencia aí o tempo onde esteve esse poderoso profeta arcanjo Gabriel no nosso meio. Vejam como tudo isso está se abrindo e cada vez mais claro e mais claro. Se está vendo tudo o que Deus estava realizando desde o tempo do precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Marion Branham, até o nosso tempo. Agora, se é Ele quem fecha a dispensação da graça e abre a dispensação do reino, e entram por essa porta todos aqueles pertencentes à dispensação do reino. Ora, Deus tem que ter um instrumento na terra para poder, o ser humano poder, os escolhidos de Deus pertencentes a esta dispensação, os quais tinham que entrar para então ter já o cumprimento, o pleno cumprimento neles, de que eles seriam ou fariam parte dessa dispensação, pois tinham que entrar através dessa porta e assim ser cumprida essa escritura, ou seja, ser feita uma realidade essa escritura com esses escolhidos de Deus, os quais estariam entrando nessa dispensação, ou seja, que o cumprimento, o pleno cumprimento dos pertencentes ou que pertenciam a essa dispensação se cumpre agora no tempo onde ou no qual estamos vivendo, porque está no meio do povo aquele que fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino. É quem tem a chave, é ele quem tem a chave. Agora, continua dizendo, vejam vocês, quando se fecha a porta da dispensação da graça, nós vemos que somente estará a porta da segunda vinda de Cristo para o glorioso reino milenial, e por essa porta entrarão os que entrarão para o reino milenar ou milenial, porque a porta da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus e sua obra de intercessão no céu já terá terminado, cessado. Ou seja, que quando se fechou a porta da dispensação da graça, tem uma porta, há uma porta aberta para entrar todos aqueles que estarão no glorioso reino milenial. É por isso que os hebreus estão, e vocês os podem ver, estão no milênio. É por isso que eles ressuscitam depois dos 3 anos e meio. Porque eles entrariam pela porta da segunda vinda do Senhor, que tem que estar velada em carne humana. A porta é Cristo. A porta é o cumprimento da sua vinda. Agora, olhem nesta mensagem, a obra de Deus nesta geração, pregada em 21 de janeiro de 1986 na Venezuela, nos diz aqui o nosso irmão William. Muitas pessoas dizem, se Deus envia um profeta, esse profeta deve dizer, Deus me enviou, eu sou um profeta. Mas olha o que aconteceu quando Jesus leu a Escritura e disse que se tinha cumprido essa promessa, essa Escritura nele. As pessoas se encheram de ira, ou encheu-se de ira. Aos seus veio e os seus não receberam. Identificou-se com todas as promessas messiânicas, com todas as promessas da primeira vinda do Messias. Ele identificou-se com elas, mostrando que ele era o cumprimento dessas promessas, e enquanto mais ele se identificava na Escritura com aquilo que a Escritura dizia a respeito dele, menos criam nele, menos cria o sumo sacerdote, menos cria os levitas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, e ele era o Messias, rei de Israel, e assim é no nosso tempo. Enquanto mais o sétimo selo se identifica com as Escrituras,
menos os líderes religiosos, os ministros, aqueles que não estão ordenados para entrar com esse grupo que segue a ele no milênio, muito menos vão crer. Pelo contrário, bem melhor, vão ficar mais contra ainda. Mas o povo estava, como dizia o profeta Isaías, cegos para a obra de Deus daqueles dias. Por isso Jesus disse: vendo não veem, não entendem, ouvindo não percebem, não compreendem o que escutam. É por isso que quando no livro dos selos ele disse que estiveram em cultos como estes ou igual a estes, tinham escutado o que esses profetas tinham predito, eles sabiam o que esses profetas tinham predito no tocante aos juízos divinos que cairiam sobre aqueles que rejeitariam a sua vinda. Eles estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham falado para eles. E como tinha dito para eles? Nas suas pregações. Ou seja, que eles dizem, estiveram em cultos como estes, ou igual a estes. E não se dão conta, não percebem que eles mesmos estão cumprindo todas essas profecias que nos falou, o reverendo William Branham nos falou. É o cumprimento das Escrituras, destas Escrituras neles. Veem que cada pessoa também cumpre Escrituras, se as cumpriram lá no tempo de Moisés, Datã, Abirã e Coré, Janes e Jambres, e todos aqueles que levantaram-se contra em oposição a Moisés, assim também, no tempo de Jesus e no nosso tempo não seria uma exceção no nosso tempo. Todo ministro que fique de pé no púlpito, interpretar a palavra, a mensagem que trouxe, interpretando a palavra, a mensagem que trouxe o reverendo William Branham, que está valendo porque a pessoa dizer que traz, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Agora vejam, todo aquele que se levanta para interpretar essa palavra já está se colocando como um falso profeta, um falso ungido. Porque se não é profeta, quem o enviou e quem lhe deu a autoridade para falar e dizer o que é certo e o que é errado? Só tem um e é o anjo do Senhor. Agora continua dizendo aqui, e lembrem-se de que se tem um falso ungido, ora, em algum lugar tem que ter um verdadeiro. Se tem falsos ungidos, tem que existir um verdadeiro. Tem que haver um verdadeiro, continua dizendo. E essa é a situação, a condição mais triste para uma pessoa ler a Escritura, ver que Deus promete algo grandioso, grande na Escritura, viver no tempo em que Deus cumpre isso, vê-lo com os olhos, ver a grande carpa catedral aí que foi prometida, que em uma grande carpa catedral Deus estaria realizando, fazendo uma obra, a obra desse anjo que era diferente dos outros, do sétimo selo, onde Deus estaria trazendo os trovões, a revelação do rapto, de rapto e todas essas coisas, porque tudo isso vai junto aí. Viver no tempo em que Deus cumpre isso, vê-lo com os olhos, ouvir a Ele falar, ou seja, lembre-se que não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. E se Deus promete algo, alguma coisa em uma grande carpa catedral, tem-se que buscar uma voz. Portanto, essas pessoas também estão escutando, porque eles escutam, como sempre temos falado ou dizemos. Vejam, eles escutam. Estar vendo, estar escutando, lendo primeiro a promessa, a Escritura, depois estar vendo, depois estar ouvindo. Diz ouvi-lo falar e depois a pessoa dizer, eu não creio nisso. É realmente uma pessoa digna de lástima. Ou seja, de pena, ou seja, são dignos, claro que são dignos de lástima, de pena. Os escolhidos são dignos de estar em pé diante do Filho do Homem, mas eles são dignos de lástima, de pena. Por quê? Porque vão passar pela grande tribulação. E se lhes fala, o que eles vão receber lhes é falado, para que depois não digam a mim, não me falaram nada, não me disseram nada. Continua dizendo, desejam ver o que Deus prometeu, desejam ver a obra de Deus sendo realizada, sendo feita, e depois não poder crer nessa obra de Deus, não poder crer no enviado que Deus prometeu.
Porque as pessoas tropeçam no véu de carne, na pessoa que Deus usa para cumprir as suas promessas, porque Deus não pode fazer nada se não usar uma pessoa, e Deus não pode fazer nada sem que revele, sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Por isso, sempre que Deus vai cumprir algo daquilo que Ele prometeu na sua palavra, tem que levantar um profeta nesse tempo para que diga para o povo esta escritura, e esta escritura são as que estão se cumprindo neste tempo. E então o povo tem a oportunidade, a chance de ver essa obra que Deus está realizando, fazendo, e as pessoas então podem fazer a obra de Deus crendo naquele que Deus enviou e recebendo a sua mensagem para entender todo esse programa que Deus está realizando, cumprindo. E esse é o cumprimento da Escritura. Isso é Deus cumprindo a Escritura. Como? De que forma? Ora, conforme a como Ele prometeu. Ele prometeu que em uma grande carpa catedral se estaria dando a revelação a pé de rápido. Pois é isso que Deus está cumprindo neste tempo. O povo vê essa escritura, da qual o reverendo William Branham disse que só tem uma coisa que ainda não se cumpriu, e é o cumprimento da visão da carpa da tenda. Agora, ler isso e trabalhar para que seja possível, se faça possível essa grande carpa catedral, ter os seus trabalhos e de seus trabalhos, dos seus esforços, ofertar, orar, ser pessoas que estão a favor de que se construa a carpa, vê na Escritura, vê o cumprimento dessa Escritura já sendo materializada, e depois ver o que Deus prometeu, vê-lo sendo cumprido, vendo o instrumento, ouvindo ao instrumento e ver tudo isso, e depois dizer, não, eu não creio nisso. Isso é como se falou aí, digno de lástima, de pena. É digno de pena. Agora, os escolhidos de Deus, que entraram por essa porta e essa nova dispensação e da era de pedra angular, eles estão em pé diante do Filho do Homem e são pessoas dignas de receber as bênçãos contidas nesta nova dispensação, a dispensação do reino. Porque estiveram vendo, vamos um pouquinho antes disso, estiveram lendo, estiveram vendo, e estiveram ouvindo e crendo no cumprimento da Escritura. O cumprimento da Escritura. Foi para mim um privilégio grande, uma grande bênção poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos lá reunidos na congregação de nosso irmão Michel Siqueira, lá em Jacareí, São Paulo, no Brasil, onde está o reverendo Jesus Barrogeta. Deus te abençoe, Barrogeta, grandiosamente, a todos os que estão te acompanhando. E a todos aqueles que estão lá, irmãos e irmãs reunidos neste momento, e a todos os que estarão escutando estas palavras com o tema o cumprimento da Escritura. Que Deus os abençoe, guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.